Salut! Olá, meu nome é Karen, sou professor de francês para quem fala português há mais de 5 anos, formado como engenheiro, falante de 5 línguas, estudante de cinema e teatro e viciado de ciências humanas como filosofia e psicologia. Essa mistura entre essas várias áreas me ajudou a ter uma grande visão, especialmente entender os outros e saber como transmitir a informação aos alunos. Durante minha experiência, eu consegui falar agora tranquilamente o português graças ao francês. E por isso, eu convido vocês a ter a mesma experiência, mas de outro lado. Aprender francês a partir do português. E vamos ver qual a ligação entre essas duas línguas. Então, essas duas línguas são da mesma família, a família latina de línguas. Além, eles têm, cada um deles contém 26 letras. Quase todas as letras se pronunciam do mesmo jeito, apenas 4 letras. E sim, apenas 4 letras se pronunciam de um jeito diferente. Não vou falar sobre J, por exemplo, que se fala J em francês, mas dentro da palavra se pronuncia da mesma forma. Jornal, jornal. H, ela se fala H, mas hospital, hospital. Então, são quase iguais na pronúncia. Vamos ter mais foco nessas letras, que são a primeira, a letra E. E em francês se pronuncia E. E. Então, essa palavra se pronuncia le. Por exemplo, o menino, a gente em francês fala le garçon. A letra R. R em francês se pronuncia de duas formas diferentes, dependendo da região. A maioria fala R, U-R. R. Então, essa se pronuncia Ronaldo. Perfeito, Ronaldo. A letra U é a letra mais chata na pronúncia. Mas, vamos ver como é que eles pronunciam. U. Vamos repetir juntos. U. U. Tudo bem. Então, como é que se pronuncia essa palavra? É isso. Lune. Lune. É bem claro o que significa a lua. E na última temos X, que em francês se fala X. X. Tudo bem. Então, essa palavra... Luxe. Luxe. Isso. O que significa luxo? E vamos ver como realmente as palavras são bem parecidas. Então, além de ter 4 letras que são diferentes na pronúncia, as palavras também são bem parecidas entre francês e português. E podemos dividir o vocabulário em 3 grupos. O primeiro grupo são o vocabulário diferente. Por exemplo, menina. Em francês a gente fala fille. Menino. Garçom. Segundo grupo, que são as palavras iguais. Se escreve do mesmo jeito, só que a pronúncia, como já vimos, tem algumas letras diferentes, então a pronúncia às vezes ela ficará diferente. Por exemplo, triste. Triste, em francês se fala, se a gente vai aplicar essas letras, ela se vira triste. Grande. Grande. Olha. O terceiro grupo são as letras que eu chamo, elas têm uma forma de passagem entre elas. Por exemplo, as palavras, a maioria das palavras, porque sempre tem exceções, que se terminam com são em português, em francês ela vira sion. Circulação, circulação. Musculação, musculação. As palavras que se terminam com vel, em francês, geralmente, elas se viram bleu. Por exemplo, confortável, confortável. Confiável, confiável. Então, gente, como vocês estão vendo, realmente francês e português são bem parecidos. Por isso eu convido vocês
a marcar uma aula experimental para ver como é que funciona, como é que a gente usa a tecnologia para facilitar o processo de aprendizagem. Sejam bem-vindos, aguardo vocês. Tchau!